Você já parou para pensar em como os eventos que estamos vivendo hoje se conectam com as profecias bíblicas sobre o anticristo? Guerras, crises financeiras, avanços tecnológicos que parecem tirar nossa privacidade. Será que tudo isso faz parte de um plano maior, anunciado há milhares de anos? A Bíblia nos deixou sinais claros sobre a chegada desse tempo, mas poucos estão realmente atentos a eles. Neste vídeo, vamos revelar como os acontecimentos recentes se alinham perfeitamente com o que foi escrito nas Escrituras. Você vai entender as profecias de Daniel, Apocalipse e outras passagens que alertam sobre o sistema do anticristo. Fique comigo até o final, porque a verdade que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga os tempos que estamos vivendo. Quando falamos sobre as profecias do anticristo, precisamos começar pelo livro de Daniel. Daniel recebeu visões sobre os reinos que se levantariam e dominariam a terra até a chegada de um poder único e devastador. Em Daniel 7, ele descreve 4 grandes reinos simbolizados por animais ferozes: o leão, o urso, o leopardo e uma quarta besta terrível, diferente de todas as outras. Cada um desses reinos representava impérios que dominaram o mundo em diferentes épocas da história. Mas o ponto-chave está em um símbolo específico: o chifre pequeno, que surge entre os 10 chifres da última besta. Esse pequeno chifre representa um líder que se levantará nos últimos dias, cheio de poder e autoridade, que dominará sobre as nações. Muitos estudiosos acreditam que esse líder será o anticristo, e os movimentos globais que vemos hoje podem estar preparando o cenário para sua ascensão. Você já percebeu como cada vez mais ouvimos falar sobre governos centralizados e necessidade de unificação global? Movimentos econômicos, como a criação de moedas digitais e projetos de identificação global, são apenas algumas das peças que parecem se encaixar nesse grande quebra-cabeça. A profecia de Daniel descreve que esse líder trará um tempo de falsa paz e unidade, mas, na verdade, será o início de um controle jamais visto. Além disso, a Bíblia fala sobre um grande afastamento da fé nos últimos tempos, algo que é chamado de a grande apostasia. Em 2 Tessalonicenses 2:3 está escrito: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse afastamento é evidente nos dias atuais. Vemos igrejas se esvaziando, valores cristãos sendo abandonados e uma aceitação cada vez maior de ideologias contrárias à palavra de Deus. Leis que normalizam o pecado e pressionam os princípios bíblicos estão sendo aprovadas em diversas partes do mundo, e muitos têm aceitado isso como parte da modernidade. Mas será que isso é apenas uma evolução da sociedade? Ou será que é um sinal claro de que estamos nos aproximando do cumprimento dessa profecia? A Bíblia nos alerta sobre essa mudança espiritual, uma preparação para que o mundo aceite um novo tipo de governo, um sistema global que controlará economias, políticas e até a liberdade de culto. E é exatamente nesse ponto que entramos, em uma das profecias mais conhecidas, a marca da besta. Em Apocalipse 13, 16, 17, está escrito: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Há alguns anos, isso parecia impossível de imaginar. Mas hoje, com os avanços tecnológicos, estamos vendo a criação de moedas digitais, identificação por reconhecimento facial e até chips implantáveis que já são realidade em alguns países. A digitalização financeira tem crescido em ritmo acelerado, com projetos de moedas digitais globais sendo desenvolvidos por governos e bancos centrais.
Esses avanços tornam cada vez mais fácil controlar transações, limitar acessos e monitorar o que cada pessoa compra ou vende. Você já se perguntou por que tantos países estão abandonando o dinheiro físico e incentivando pagamentos digitais? Isso pode estar pavimentando o caminho para um controle financeiro absoluto, onde aqueles que não estiverem alinhados com o sistema não conseguirão comprar ou vender, exatamente como profetizado em Apocalipse. E para que esse sistema seja implementado de forma global, um líder único precisa se levantar. Apocalipse 13:7 afirma que um governante terá autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E o que estamos vendo hoje? Um movimento em direção à centralização de poder, alianças políticas e econômicas que buscam unificar as nações sob um mesmo propósito. Governos globais discutem sobre crises econômicas, mudanças climáticas e segurança digital, propondo que a solução para esses problemas está na unificação. O discurso de um só governo para resolver crises globais tem sido cada vez mais comum em encontros internacionais, mas tudo isso foi previsto. A Bíblia deixou claro que esse líder traria um falso senso de paz e unidade, e muitos seriam enganados pela promessa de segurança e estabilidade. Será que já estamos vendo o começo dessa unificação? Será que as alianças políticas e as organizações internacionais estão construindo os alicerces para a chegada desse governante? Os sinais são claros. Jesus já havia alertado sobre eles em Mateus 24, 6, 7, onde fala sobre guerras, rumores de guerras, fomes e terremotos em diversos lugares. Estamos vendo tudo isso acontecendo em escala global. Conflitos armados que ameaçam a paz mundial, desastres naturais cada vez mais frequentes e devastadores, doenças que surgem do nada e se espalham por todas as nações. O que antes parecia distante agora é realidade diante dos nossos olhos. Mas isso não deve gerar medo. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que esses sinais são apenas o princípio das dores, um alerta para que estejamos preparados. E como podemos nos preparar? A palavra de Deus nos orienta a fortalecer a nossa fé e a vigilância espiritual. Em Efésios 6, encontramos a armadura de Deus, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito. Não é tempo de recuar, mas de nos aproximarmos ainda mais de Cristo, confiando em suas promessas e permanecendo firmes na fé. Além disso, o Salmo 91 nos lembra de que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo descansarão à sombra do Onipotente. Isso significa que, independentemente do que aconteça no mundo, aqueles que buscam refúgio em Deus estarão seguros. Não importa quão sombrios sejam os tempos, a proteção de Deus é real e poderosa para os seus filhos. Agora que você conhece os sinais, está preparado para o que está por vir? A Bíblia não nos revela essas profecias para nos amedrontar, mas para nos alertar e fortalecer a nossa fé. Estamos vivendo tempos proféticos e cada um de nós tem a responsabilidade de vigiar, orar e compartilhar essa verdade com outras pessoas. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa conhecer essas revelações. Deixe seu comentário sobre quais sinais você já tinha percebido e se inscreva no canal para continuar acompanhando estudos sobre profecias bíblicas e o cumprimento das Escrituras. Juntos, vamos vigiar, fortalecer nossa fé e estar preparados para os tempos que virão. E lembre-se, nada disso é para gerar medo, mas para aumentar sua fé. Os sinais são claros e aquele que perseverar até o fim será salvo.